Gente, bem-vindos ao nosso dose diário de hoje. Estou mais animado hoje um pouquinho. Então, hoje o nosso vídeo é sobre raiva. Por que sobre raiva? Respondendo a uma pergunta, várias perguntas na verdade. É uma pergunta que eu recebo com bastante frequência. O que é raiva? Fala sobre raiva, como é que sente raiva, não sente raiva, por que sente raiva? Nunca respondi, nunca falei sobre raiva. E lá no curso em São Paulo de autoescrita, uma pessoa colocou essa questão sobre a raiva quando eu listei os afetos todos e tal, que essa parte do curso lá, que é tentar olhar para os afetos e entender o que eles são em processo de construção da nossa própria autoimagem, da construção do nosso roteiro sobre a nossa vida, do nosso imaginário e tal. Ela colocou a questão da raiva. E eu não listava a raiva lá, porque não sei porquê. O que é a raiva? Aí fiquei nesses últimos dias muito pensando sobre isso e relendo as perguntas sobre a raiva. Então resolvi falar um pouco hoje sobre a raiva para ver se talvez eu consiga ajudar alguém com esse vídeo, tá? Vamos tentar? Bom, para mim, de modo geral, a coisa poderia estar resumida, se a gente fosse sacanear ou brincar com a coisa do Cortella, a felicidade é a realidade menos expectativa, as coisas têm a ver em geral com esse nosso campo imaginário, o sofrimento tem a ver muito com o campo imaginário, com a quebra que o real propõe em relação ao roteiro que a gente construiu. Isso é uma simplificação, é claro, né? Isso é uma simplificação radical. Mas a gente poderia usar essa simplificação como campo de entrada para análise. Então, na ansiedade, a gente está produzindo deslocamentos para um futuro, na culpa, deslocamentos para um passado, para uma cena que se repete e tal. E na fobia, para um campo imaginário, que é para o sofrimento, o medo, enfim. Isso tudo é uma coisa mais complexa. Mas na raiva, a gente tem um descompasso entre o real e o que a gente gostaria que fosse, né? Então é como se o mundo não concordasse com a gente, né? O mundo está ali, a gente queria que o mundo fosse de um jeito, o mundo é de outro jeito. E quando eu digo o mundo, eu estou falando do trânsito, por exemplo, estou falando do outro na relação, do seu parceiro, parceira, e estou falando de si mesmo, né? Quando eu falo o mundo, eu posso estar falando de mim também. Eu não queria que eu fosse assim, eu não queria que eu replicasse esse comportamento. De novo, você está fazendo isso, cara? Por que você está replicando isso de novo? Por que você está se comportando assim? Por que você está sendo tímido demais? Ou por que você está sendo expansivo demais, ou porque você está falando besteira demais, ou porque você não é capaz de resolver esse problema, ou porque você cai de novo nesse sintoma, depende da sua questão, mas enfim, e aí você se frustra, né, e se enraivece, né, se debate com essa diferença entre o que você espera e o que é, né, essa diferença entre o que você gostaria que fosse e o que acaba se dando. Então a raiva tem muito a ver com essa situação de descompasso entre o real e o seu roteiro, né? E aí eu defendo sempre aqui no negócio da autoescrita e na minha cabeça que o lance não é se recusar a construir o roteiro, se recusar a construir as expectativas, porque isso eu acho que a gente vai fazer. A não ser que realmente a gente vire monge e tal, e chegue numa elevação ou numa negatividade muito radical em relação aos nossos desejos. Eu acho que a gente vai construir narrativas e roteiros e ideias. Então, a minha proposição é sempre construa roteiros melhores, mais complexos, mais interessantes, mais ambivalentes, menos preto no branco, menos isso sim, isso não, com valores mais, entendendo que valores que esse roteiro, o seu roteiro tem, do que é positivo, o que é negativo, o que vai sofrer, o que não vai sofrer, processando esses valores melhor e entendendo que eles são roteiros, e que você está construindo narrativas sobre a sua vida que não são a sua vida e que vai haver um descompasso entre a sua narrativa e o mundo, né? Vai haver, não que eu não sinta raiva, tá, gente? Eu sinto raiva com uma frequência enorme, óbvio, né? Eu moro no Rio de Janeiro, então você fica, né, com a cidade. Eu tomei muito café, então estou um pouco acelerado. Mas, então, não vai adiantar você parar de construir, porque você vai construir, entendeu? Então não se force a não construir, porque você vai ficar frustrado com você, porque você está construindo. Aí você vai ficar com raiva de você, porque você queria não construir expectativas que você está construindo. Aí mais uma frustração em cima da frustração, e assim vai indo. Então construa os seus roteiros, construa roteiros melhores, e perceba que o mundo não tem nada a ver com o seu roteiro. O seu roteiro é seu, o seu roteiro, cuide do seu roteiro, cuide bem dele. Faça ele ficar o melhor roteiro possível sobre o que você acha que a vida poderia ser, como ela poderia ser, como você acha que você mesmo poderia ser. Mas o mundo não tem nada a ver com isso. Então, quando ocorre o descompasso, é uma criança, né? Quando ocorre o descompasso com o Martim, ele se enraivece, hoje em dia menos já, mas se enraivece porque tem um descompasso entre o desejo dele e o real, né? Eu falo assim, não pode ser, então, mas eu queria comer a sobremesa antes do jantar. Não vai, por quê? Por que não vai? Porque aí discute. E aí ontem ele falou com a namorada, se fosse a minha escolha,
Se eu que escolhesse, ele falou pra Flor, se eu que escolhesse, eu poderia comer a sobremesa antes do jantar. Flor, o que você acha? Ela falou, se eu que escolhesse, eu também poderia escolher. Só que aí ele falou, e meu pai? Ela falou, acho que seu pai, acho que não, nesse caso. E aí, nesse caso, a ingerência dele. E aí ficou essa brincadeira, mas ele estava já produzindo o mundo, o roteiro do mundo dele. Se eu escolhesse, eu comeria antes, mas como eu não escolho, não vou comer. Então tem uma adequação ao real, entende? O real não é o roteiro dele, não é a fantasia dele, mas ele não precisa se debater com isso. E não precisa mesmo, a gente não precisa se debater com o negócio. O lance é o desinvestimento, não é no roteiro, é o desinvestimento no problema do descompasso, na distância que existe entre o real e o imaginário. Entendeu? É isso, é muito simples. Agora, fazer isso é que é duro. Para fazer isso, o melhor caminho, eu diria, não é esse de parar de construir roteiros. Porque você só vai se frustrar porque não está conseguindo parar de construir roteiros. Enfim, essa é a minha opinião. Digam o que vocês acham, esse é um vídeo relâmpago sobre a raiva, vamos ver se ele serve para alguém. E tem muitos outros aspectos para falar sobre isso, obviamente. Digam a opinião de vocês, se inscrevam aí no canal, comentem, compartilhem esse vídeo com alguém que se enraivece, talvez ajude. Leiam os comentários são muito bons, estão aí no mundo para essa conversa continuar, não precisa parar no meu conteúdo, o conteúdo pode ser qualquer conteúdo, que não seja do meu roteiro, entendeu? É isso aí, é a vida, não é a minha, não é o meu mundo, é o mundo.